Pronto, a sua espera acabou. A gente volta e antes de seguir, eu quero mandar um super beijo pro Giovanni Miranda, que é corintiano, mora lá no Belenzinho. Um beijo, GG, grande pra você. E eu tenho um aviso importante também, você que está em casa, tem o nosso canal do WhatsApp, quer ficar super bem informado, fazer parte do nosso time, da nossa galera? Canal do WhatsApp do Gazeta Esportiva, é isso mesmo. Lá você encontra notícias, vídeos, enquetes, fotos. Bastidores ainda não tem, mas poderia ter mais, né? Então, ó, não perca tempo, aponte o celular para o QR Code que está aparecendo na tela, faça a sua inscrição e venha fazer parte da nossa galera aqui do Gazeta Esportiva do WhatsApp. Seguimos direto para a escalação oficial do Santos para o jogo contra o Operário, 7 da noite em Ponta Grossa. Vamos lá. Gabriel Brazão no gol, JP Shermont, Gil, Joaquim Escobar na linha de defesa, João Schmidt, Diego Pituca, Juliano compõem o meio, Rainer, Pedrinho e William Bigode formam o ataque do time de Fábio Carille. O Santos é o 5º colocado na Série B com 15 pontos. E tem uma sonora do Neymar, né? Já que o assunto é o Santos, a gente traz agora a declaração de um ídolo do Peixe. O atacante Neymar foi ontem ao Maracanã assistir a vitória por 2-1 do Flamengo sobre o Grêmio. Dá uma olhadinha no que o atleta do Al Hilal falou no intervalo do jogo. E é um sonho do Neymar Júnior jogar um dia no Flamengo? Olha, eu sempre falei isso, né? Não, óbvio que o Flamengo é meu segundo, vou falar que é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos, com todo o respeito ao time que me criou, o time que eu sou fã desde pequeno, mas o Flamengo eu tenho um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Ô, louco! Mas não tinha o Palmeiras também nessa história? O Neymar era palmeirense. Pra quem não sabe, o Neymar era palmeirense, aí começou a jogar no Santos. E eu acredito que o cara se tornou santista, também porque acho. Enraizou desde ali pequeno. a vida dele desde pequeno. Então, sei lá, o Flamengo podia ser o terceiro time, mas passou alguém aí, vai ver que passou o Palmeiras, né? Não sei porquê, mas enfim. Isso aí pra mim tem um pouco a ver com Clube de Massa, Rio de Janeiro, quem sabe? O Al Hilal deve estar contente. É isso, né? Quem não quer morar no Rio de Janeiro, jogar um joguinho ali, você paga, ter um bom salário mesmo no final da sua carreira. Eu acho que voltar ao Brasil e defender o Flamengo seria algo natural para uma estrela como o Neymar. O Flamengo hoje é o clube que mais tem condições de pagar um salário, óbvio, não do patamar que o Neymar recebe atualmente, mas um salário bom e que daria também projeção de ele ganhar grandes títulos, porque o Flamengo tem um grande elenco, enfim. Eu acho que o clube número 1 hoje do Brasil é o Flamengo e o jogador número 1 do Brasil é o Neymar. Faz sentido. Ainda é o Neymar, você acha? Ah, eu discordo, hein? Agora nós discordamos. Não. Assim. Vinícius Júnior hoje ele vive uma fase muito superior, mas é inegável que ainda o tamanho do nome Neymar... o nome é uma coisa, mas jogando futebol... Mas a marca Neymar ainda ela é maior do que a do Vinícius Júnior. A marca Neymar não é indiscutível. Agora sim, ele não joga desde quando? E o Al Hilal deve estar felizão de ficar pagando ele não jogando? Ele lá no Rio, Gabigol convida ele para ver o jogo e ele tá lá. Mas já pensou Neymar e Flamengo, essas duas marcas juntas? Ave Maria. Férias, até férias do pessoal. Ou dá muito certo ou dá muito errado. Né? Ele tá de férias do Al Hilal, mas se ele nem trabalhou, como pode estar de férias? Enfim. Amanhã começa a Copa Paulista, reunindo clubes tradicionais do estado de São Paulo, e a rodada de abertura traz justamente um duelo repleto de história, Portuguesa e Juventus. Fica de olho na reportagem da Marina Buffon. O primeiro jogo contra a Juventus, fora de casa, né? Juventus sempre é um adversário complicado para nós. É importante começar com vitória, né? Comecei a jogar lá no Juventus mesmo. Joguei do meu sub-11 até o sub-17, então é um time que já passou pela minha vida, né? E conheço lá bastante, vai ser um grande jogo. Lá sempre enche bastante, né, Javari. Então vai ser um grande jogo. Sábado, agora às 15 horas, contra a Lusa. É o nosso clássico. E essa briga é dentro de campo. O que vale é dentro de campo. Fora de campo é torcer, é dar risada. Torcer pelo nosso clube que ele vença e começar com o pé direito com uma vitória aqui. Bom, o São Paulo criou chances de conquistar a vitória ontem, mas teve um gol anulado pelo VAR e ficou apenas no empate com o Inter. Veja como foi. Bueno, tuvimos las situaciones más claras, tuvimos nuestro momento para ganarlo y por el arquero rival no lo pudimos ganar.
Vocês acharam que foi uma boa partida? O primeiro tempo foi assim, bem parado, as duas equipes com muitas dificuldades de criar oportunidades de gol. No segundo tempo o jogo melhorou, o São Paulo teve de fato pelo menos 3 chances claríssimas de abrir o placar. Sim. Mas o goleiro do Inter estava numa noite inspirada. Mas assim, o São Paulo poderia jogar mais do que jogou. O São Paulo teve as melhores chances, foi superior, teve mais a bola, mas poderia jogar mais, poderia ter apresentado mais, sobretudo considerando o longo intervalo que o Zubeldia teve para trabalhar com a equipe. O gol anulado por impedimento, você pode debater, traçar as linhas, é 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos. Tem gente que acha um pouco injusta, né, a forma como é utilizada a tecnologia do VAR. Mas, assim, o São Paulo poderia ter rendido mais, como rendeu no segundo tempo, quando o Lucas atuou centralizado. O Lucas atuando pela direita, ele participa menos do jogo, ele depende de meio-campistas para fazer a bola chegar até lá. Ele atuando centralizado, ele consegue pegar essa bola na defesa e levar o ataque com mais qualidade, romper linhas. Ele com espaço é um jogador letal. Então o Zubeldia precisa começar a considerar utilizar o Lucas centralizado, ele mesmo como um armador das jogadas do São Paulo. Mas o Lucas gosta de jogar pela direita, né? Quando ele chegou, eu lembro de uma entrevista dele falando assim, não, eu gosto de atuar pela direita, caindo muito pro meio, né? Ele tinha muito esse cacoete de dominar na direita e começar a cortar em velocidade pro meio. Ele gosta de ter liberdade. Eu entendo isso. O Lucas é um jogador que precisa ter liberdade, ele pode ter uma posição inicial pela direita, que é onde ele se sente confortável, para de repente correr para o meio. Concordo com você, Lucas correndo de beirada, na lateral, como um ponta direita, eu também acho que não é por aí o caminho. Agora, olha, o jogo, não gostei do jogo, o jogo foi chato, assim, meio morno demais, parece que não engrenava e tal. Mas pensando em atuação e resultado, o São Paulo jogou fora de casa, contra o Internacional, não é um time qualquer, e o São Paulo foi melhor que o Inter. Merecia no ter geral, ganhado. Se fosse para ter um vencedor, seria o São Paulo. O São Paulo jogou fora de casa contra um bom adversário, foi melhor que esse adversário, esteve mais perto da vitória e conseguiu um empate. Então, assim, apesar de não ter sido uma partida empolgante, acho que também não é um resultado para o São Paulino ficar lamentando muito. E o VAR acertou em anular o gol do Caleri? Mas assim, difícil, né? Eu tenho a impressão que acertou por aquela coisa milimétrica, mas é uma impressão que por milímetros acertou. Mas se desse ali gol por mesma linha, também não sei se eu questionaria, não. É um lance muito, muito, muito difícil e tem hora que dá a impressão que estava lá. O que você acha? Estamos vendo Rogério? agora. Tem hora que dá a impressão que tem um negocinho, um fio de cabelo a mais. Olha, se não fosse VAR e mostrasse para mim só a imagem, eu falaria gol legal, mesma linha. Com o VAR fica aquela coisa de ter 1 milímetro a mais ou a menos, é difícil. Assim, pelo menos o árbitro de campo, o bandeirinha, ele no momento em que sai o gol, ele anula, ele levanta a bandeira. Às vezes a gente debate a interferência do VAR quando o bandeirinha não consegue identificar esse impedimento e o VAR ainda assim intervém e às vezes muito de forma questionável, como é nesse caso. Mas eu duvido que o bandeirinha viu esse milímetro. Então. Duvido. Bom, falamos mais um pouquinho de São Paulo, agora ao vivo com José Paes, direto do CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O Zubeldia ficou na bronca com o gol anulado, é isso? Ficou. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. O Zubeldia ficou na bronca, sim. O São Paulo, de um modo geral, ficou na bronca aí por causa desse gol anulado do atacante Jonathan Caleri. Inclusive, o São Paulo enviou um ofício lá à CBF questionando, reclamando por causa desse gol anulado aí. No entendimento do São Paulo, as linhas não foram traçadas corretamente e também o lance ele foi paralisado no momento errado, ali na hora do passe do Lucas para o gol do Caleri. O São Paulo entende que o lance não foi paralisado exatamente na hora do passe do Lucas no cruzamento para o gol do Caleri. Então, um buchicho danado, o São Paulo enviando esse ofício aí à CBF, reclamando bastante do VAR, mas a gente sabe que não vai voltar atrás, já está feito. São Paulo teria um resultado importante, uma vitória importante diante do Internacional, ficaria a 1 ponto do líder Flamengo, hoje líder do campeonato, então seria um gol muito importante, seria a 9ª vitória do Zubeldia no comando técnico do São Paulo, mas agora já foi, o jogo terminou mesmo empatado, então em 0-0. Vocês falavam aí muito sobre o Lucas, né, centralizado pela direita, exatamente isso que o Bacégio disse, ele começa pelo lado direito, depois é mais centralizado, só que o Zubeldia ele está tendo o mesmo problema que outros treinadores tiveram recentemente no São Paulo, é encaixar todo mundo nesse time, né,
Recentemente eu conversei com o Rodrigo Nestor de forma exclusiva aqui para o Gazeta Esportiva e ele disse, ó, eu gosto de jogar pela esquerda. Aí você tem o Luciano que gosta de jogar de segundo atacante, o Caleri é referência, o Lucas gosta de jogar pelo meio. Então você tem que ir quebrando a cabeça para conseguir encaixar todo mundo e a gente vai escutar agora justamente o Zubeldia falando sobre essa questão do Lucas centralizado e também, é óbvio, sobre esse lance aí, sobre o gol anulado de Jonathan Caleri. Roda o Zubeldia. Tengo la sensación de que Caleri está habilitado, pero no importa, soy fan del VAR, o sea, quiero que el VAR siga estando. Lo que me gustaría es que contasten, es decir, cuando trazan una línea, no empiecen a trazar la otra línea con la imagen ya con la primera línea trazada, sino que corten la imagen, tracen la otra línea paralela y a partir de ahí, cuando se encienda, ver si está en offside o no está en offside, que se contaste luego de trazar la línea de manera paralela, pero no una arriba de otra, sino en imágenes diferentes, porque creo que una pixelada para un lado o un clic para otro determina si es offside o no. Si Luca va a jugar por derecha, por el centro, por izquierda, creo que en cualquiera de las tres situaciones o en cualquiera de los tres sectores lo puede hacer bien, pero recién lo voy a definir el día sábado. Tá, então a palavra de Luiz Zubeldia, daqui a pouco eu retorno para falar mais do São Paulo que tem majestoso no final de semana, né, Michele? Devolvo para você aí. Cara, eu consegui concordar com tudo que ele falou. Com tudo que ele falou. Você entendeu? Não, eu entendi e assim, essa questão da linha, inclusive, me ajuda, Bacégio. Tenho quase certeza que na Premier League é assim quando a gente assiste pela televisão. Eu gosto muito quando eles traçam uma linha e fica aquela coisa de da linha para cá, o campo claro, da linha para cá, o campo escuro. E com aquela linha você olha uma linha e vê quem está à frente, quem está atrás. Tem até aquela coisa de deixar a linha mais grossa, que eu sou muito a favor, sempre falei aqui, que a linha muito fina também fica um teco para cá do ombro, um teco. Então assim, o que ele falou de não ter linhas traçadas de maneira paralela, duas, traça uma, depois você traça outra, você fica meio que induzido a... E é o que ele falou ali, é um cara no computador, assim, ó, setinha para lá, setinha para cá. Esse cara que decide, é um frame para lá, um frame para cá. Então assim, eu concordo. Pega, deixa ali a parte escura, a parte clara, uma linha e olha. Olhou, tá na mesma linha, um abraço, é gol legal. Então assim, concordo com o Zubeldia sobre isso. E sobre o que ele falou do Lucas, também, que o Lucas, se você colocar ele no meio, talvez renda, na direita vai render, até na esquerda deve render. É uma dor, que a gente brinca de boa dor de cabeça, que ele diz, claro, que não vai revelar, vai decidir só no sábado, mas assim, assina embaixo tudo que ele disse. Eu acho que pra mim tá ficando cada vez mais claro que ou joga Lucas ou joga Luciano, os dois, eles basicamente têm que fazer então a mesma posição, e aí não dá, e aí não dá. O Luciano, a gente sabe que a torcida gosta bastante do jogador, todo o jogo tem o seu nome entoado na arquibancada, mas assim, o Lucas tem muito mais recurso, muito mais qualidade, muito mais capacidade de botar a defesa adversária em perigo, né, em dificuldade, em relação ao Luciano, que é um jogador que depende muito mais do até dia, dá pra jogar os dois, demais. Dá pra montar um time com os dois juntos, né? Um é destro, outro é canhoto, outro é mais lento, é mais rápido, dá pra montar. O Luciano gosta muito de sair na área e transitar ali no meio campo. E é justamente ali a área onde o Lucas tá mais rendendo. É Lucas, pra ele é Lucas. Não, mas se for um ou outro, né? Aí não tem nem o que discutir, é Lucas. Pô. E o Palmeiras? O Palmeiras conseguiu ontem a primeira vitória em casa neste Brasileirão. O Verdão jogou melhor do que o Vasco e saiu com os 3 pontinhos. Alexandre Silvestre esteve por lá e mostra como que foi. Vamos jogar com ele ali é um pouquinho fácil porque a gente sabe que no 1 contra 1 ele é muito forte e a gente tem que se posicionar bem para estar ali na hora, no momento exato para poder fazer o gol. Foi 25 minutos do melhor que eu vi o Palmeiras fazer, com dinâmica, com intensidade, a cada 2 minutos fazer um remate, cruzamentos, cantos, mas sim, não posso negar, disse isso anteriormente, o vento está forte, nós queremos ir naquele sentido, o que temos que fazer é ajustar as velas, muitas ofertas, veio para o Luá, foi vendido, veio para o Murilo, não podemos deixar sair, veio para o Veiga, não posso deixar sair, veio para o Zé Rafael, não posso deixar sair, veio para o Piquerez, não posso deixar sair, eu não posso deixar sair estes jogadores, veio para o Rony, não posso deixar sair, veio para o Flaco Lopes, não posso deixar sair, e agora vocês metem-se na cabeça dos jogadores e é normal que o vento comece a soprar, mas o capitão tem que dizer para onde é que temos que ir.
Vocês metem isso na cabeça dos jogadores? Não. Isso de novo, a imprensa é incrível, tudo é culpa da imprensa. Virou inimiga. O empresário vai atrás, conversa, traz proposta, não sei o que, a culpa é da imprensa que contou que tem proposta. É inacreditável, assim. Só isso que eu discordo do Abel. Fora isso, concordo, acho que foi uma boa partida do Palmeiras. Eu imaginava uma superioridade maior antes do primeiro gol do Palmeiras. O Vasco já tinha assustado pelo menos 2 vezes o gol do Everton. O Everton tinha feito uma boa defesa, uma bola que tinha passado perto, se não me engano, essa bola que assustou bastante. Enfim, o Vasco estava mais assanhado do que eu imaginava. Aí veio o primeiro gol do Palmeiras, um belo de um gol. Piquerez, para mim, que é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Enfim, o Palmeiras, para mim, cumpriu seu papel. Fez 2-0, se recuperou. Faltou um pouquinho mais de Dudu, eu acho, né? Como o Silvestre disse ali. Uma expectativa muito grande, estava 2-0 no final. Acho que dava pra gente ter visto mais do Dudu. Mas ele explicou, né? Não, sim. Não, todo mundo tinha essa expectativa, o Palmeiras já tinha encaminhado a vitória, mas é óbvio que todo cuidado é pouco com um jogador que não entra em campo há praticamente um ano, vem de uma lesão super séria, é um ídolo do Palmeiras, talvez o grande ídolo do Palmeiras nessa última década, né? Ganhou tudo, sem enfim. nenhuma dúvida. Agora, em relação aos jogadores que recebem proposta e o Palmeiras tem tentado de tudo para não deixarem ir embora, isso aí faz parte do planejamento, do projeto do Palmeiras em conjunto com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira sempre deixou claro a insatisfação dele com essa cultura do futebol brasileiro de vender jogadores jovens e contratar estrelas já em final de carreira que custam caro. O Palmeiras está mantendo o seu elenco e, inevitavelmente, vende os seus jovens jogadores, as suas jovens promessas, porque não tem como segurar. Não, e por um valor valor que não tem mesmo. como. E aqui é Brasil, ele tem que acostumar, né? Porque a gente vive disso, né? O técnico Abel Ferreira deu um recado claro sobre o elenco do Verdão para a sequência da temporada. Bora ver. Vendas estão fechadas, quem vai entrar está fechado, jogadores e presidentes ou empresários ou que liguem para os jogadores de Palmeiras, esqueçam. Portanto, os jogadores já levaram recado a todos os representantes deles, ninguém sai. A não ser que pagam a cláusula. Se pode ter a cláusula, como foi com o Luá, eu não posso fazer nada. Quando chegam aqui, pagam a cláusula, ou do treinador, ou dos jogadores. Se pagar, o treinador ou os jogadores podem decidir. Se não, vamos continuar todos aqui. É isso, a política... É o sonho de todo técnico, né? A política de reformulação do elenco do Palmeiras é essa. Vai vender quem tem que vender e quem tem que ser vendido são os jovens. O Palmeiras já fez muito dinheiro vendendo esses jovens. E tem contratado jogadores não tão velhos não para recompor o elenco, para substituir esses jovens que têm saído. Felipe Anderson, por exemplo, tá chegando agora. A Juventus da Itália era um dos clubes interessados no jogador. Então eu vejo de forma com muito bons olhos essa política de contratação, de reformulação de elenco do Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras tem feito exatamente o que os clubes brasileiros precisam fazer, deixar um pouco de lado essa mania de querer ter jogadores de grife, de querer ter um elenco estrelado. O Palmeiras tem bons jogadores, nem todos são estrelas, mas todos eles contribuem para que o clube, ano após ano, conquiste títulos. Cara, o que o Abel comenta ali, eu acho que é o sonho de todo técnico. Assim, todo técnico, se pudesse, externaria essa mesma opinião. É uma questão, para mim, de contexto. O Abel está inserido num contexto que permite ele, inclusive, fazer esse tipo de pedido. Olha, porque o Palmeiras hoje tem uma condição financeira que permite ao clube falar não para muitas propostas, vender mais caro quando tiver que vender e contratar jogadores em ápice físico, com uma idade boa, não tão jovens, não tão veteranos. Então, assim, é o ideal? É o ideal. Mas todo clube tem essa condição? Não. Não, tem clube que está desesperado, precisa vender alguém para pagar as contas, sabe? Então, assim, o Palmeiras dá ao Abel a condição de ele conseguir o que ele quer, que é isso. Jogadores no ápice, vende só quem é caro, segura quem puder segurar. Bacana, para ele é o mundo ideal. Depois da rodada de ontem, vamos ver como que ficou a classificação, então, do Campeonato Brasileiro? 8ª rodada, Flamengo continua líder, 17 pontos, o mesmo número do segundo colocado, Bahia. Logo depois chegam Botafogo e Atlético Paranaense com 16. São Paulo, 5º colocado, com 14 pontos. Aí a gente estava falando ontem que o São Paulo podia estar em primeiro, né? Não veio nada. O Palmeiras subiu para o 6º lugar, 14 pontos também.
Aí em seguida aparece Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bragantino e Inter. Virando a página, nós temos Fortaleza, Juventude, Grêmio e Vasco. Gente, impressionante, né? Onde está o Corinthians? Olha quem está em 15º, é o Corinthians, com 6 pontos. Fluminense, uma posição abaixo. Os times que estão na zona de rebaixamento são Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória. E ontem, Salazar, a gente trouxe aqui a seguinte informação, que o Corinthians está com... Cadê o Corinthians? Acha o Corinthians. O Corinthians está com 6 pontos, né? 15º lugar, é isso? 15º lugar. Quando ele foi rebaixado, naquele ano, ele estava em 4º lugar, com 15 pontos. O Corinthians, quando foi rebaixado, ele chegou a liderar o campeonato. Olha isso! O Corinthians foi muito bem nas primeiras rodadas, liderou o campeonato e depois ele gringolou. Atenção, o Criciúma, que está abaixo do Corinthians, tem 2 jogos a menos que o Corinthians. O Corinthians já tem 2 jogos a mais. A situação do Corinthians é muito delicada, só venceu o Fluminense até agora. É um time que toma gol em praticamente todos os jogos, tem muita dificuldade de marcar gol. É um time que venceu até agora só um time da Série A, enfim. É uma situação muito complicada do Corinthians na tabela de classificação. Eu estou falando assim aqui há muito tempo. Inclusive, uma discussão, uma atenção que eu comentei com o Fini, nosso diretor. A probabilidade do Corinthians não jogar a Copa do Brasil do ano que vem é enorme. O Corinthians, no Brasileirão, nós estamos vendo a dificuldade. Você acha que o Corinthians vai conseguir uma vaga a Libertadores? É muito improvável. E fora isso, quais são os outros 2 caminhos? Título. Tem que ser ou campeão na Copa do Brasil ou campeão na Copa Sul-Americana. Hoje, você tem essa sensação? Não. Essa perspectiva? Não tem. Então, assim, o Corinthians vai ter que mudar, assim, mas muito, da água para o vinho no segundo semestre, para não ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem, sem contar o perigo de rebaixamento esse ano. Mas eu vou te falar, na Sul-Americana eu não desdenharia do Corinthians, não. Em tese... a parte menos difícil. Menos difícil, ainda continua sendo difícil pelo que o time vem apresentando, mas é mata-mata. Os clubes sul-americanos que o Corinthians vai ter pela frente aí no mata-mata são clubes que certamente têm um nível técnico inferior ao do Corinthians. Dá para acreditar. Sim. É isso aí. Lá na Neoquímica Arena, hoje a Neoquímica está recebendo a Conferência Nacional do Futebol, que reúne dirigentes e outras pessoas envolvidas no esporte. Marina Buffon está por lá e traz as novidades para a gente. Boa noite, Má. Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está aqui nesse sextou do Gazeta Esportiva. Pois é, eu estou aqui na Neoquímica Arena mesmo, essa conferência aconteceu ontem e hoje, já acabou por aqui. Eu vou pedir para o Melchior Brito e também para o Renato Alves mostrarem aqui para vocês. Está meio escuro? Tá, mas dá para ver esse gramado que vai receber o clássico aí no próximo domingo, que vocês vão falar já que eu sei. Mas olha, aqui nessa conferência, a Conafute, acontece desde 2017, nesses 2 dias de evento, mais de 800 pessoas passaram por aqui para fazer esse networking, para entender um pouquinho mais sobre o Cineverso que a gente tanto ama. É uma conferência exclusivamente para o futebol e que também distribui algumas premiações. E o maior recebedor deste ano foi quem? O arquirrival aqui dos donos da Neoquímica Arena, o Palmeiras, que venceu aí nas categorias de melhor departamento de análise e desempenho, também como melhor executivo de futebol na pessoa do Anderson Barros, também como melhor comissão técnica. O Corinthians acabou ficando com um departamento feminino, o melhor departamento feminino do Brasil. E, entre outros prêmios aí também, o Marcelo Paes, que é o CEO do Fortaleza, ganhou como melhor CEO. Ele que estava aí na mira do Corinthians, está na mira do Corinthians, não é? Então esse evento aqui acabou hoje, a gente teve, aí vocês estão vendo algumas imagens aí desse evento que foi muito legal, sempre acontece por aqui. E vou pedir para o Melchior mostrar mais um pouquinho o gramado, esse gramado que está um tapete, não sei se vocês conseguem ver direitinho, para vocês já começarem aí então falar desse clássico e falar do Corinthians. Jogar um pouquinho de sal grosso, seja para o Timão, seja para o São Paulo continuar aí invicto com o Luiz Subeldia. Salazar está aqui na bancada, vai contar o que está acontecendo e a última notícia do Coringão. Salazar. Vamos lá, Michele, alguns temas dos mais importantes. Primeiro de tudo, informar que o Corinthians acertou a parte salarial de CLT, tá? Com a comissão técnica e com os jogadores. Então, assim, o Corinthians já tinha regularizado no começo da semana com os funcionários. Isso é importante. Agora regularizou a parte de CLT com os jogadores e com a comissão técnica antes do clássico. Os direitos de imagem de alguns jogadores, não são todos os jogadores que recebem direito de imagem e tudo mais, estes continuam atrasados. Então ainda tem pendência, mas pelo menos antes do clássico o Corinthians acertou o direito, a parte de CLT da comissão técnica e dos jogadores. Falando de time e de mercado,
O Corinthians tem uma proposta de 2 milhões de dólares do Boca Juniors pelo Fausto Vera. O Fausto Vera, lembrando, chegou no Corinthians por cerca de 8 milhões de dólares. O Corinthians ainda deve aí uma boa parte disso, está sendo cobrado na FIFA pelos argentinos júniors. E o Boca Juniors tem interesse nesse jogador que perdeu muito espaço. Perdeu espaço com o Antônio Oliveira. É reserva, tem entrado pouco, o Boca tem interesse nele. A informação que eu tenho é que o Fausto Vera tem interesse em deixar o Corinthians, já tinha comunicado isso lá no começo do ano, aí tudo mais, estão tentando recuperar o jogador, mas está difícil. E é isso, o Corinthians entende que a proposta é baixa, mas está disposto a conversar, está disposto a negociar. E o Carlos Miguel? O Carlos Miguel tem uma situação aí um pouquinho complicada, porque é o seguinte, nós noticiamos aqui se eu não me engano, no dia 6, que o Carlos Miguel já tinha comunicado ao Corinthians e aceitado a proposta do Nottingham Forest da Inglaterra para se transferir para lá. Tá. O presidente Augusto Melo, na segunda-feira, no dia 10, deu uma entrevista coletiva e foi questionado sobre essa eventual saída do Carlos Miguel. Negou. O presidente, na ocasião, garantiu que não tinha recebido absolutamente nada oficial, proposta na mesa. No dia seguinte, eu recebi a informação de que sim, no dia 5 teve sim uma notificação ao Corinthians, procurei o presidente mais uma vez negou, disse que não recebeu nada, enfim, hoje a gente teve acesso ao documento, né? Então ele tinha sido notificado? Tinha, a gente teve acesso ao documento, enfim, eu e outros jornalistas publicamos isso, tem lá o documento datado para o dia 5, a assessoria disse que esse documento não chegou para o clube e que chegou no dia 12, no dia seguinte da coletiva, enfim, é isso, o que dá para a gente resolver. Deixa eu só entender, esse documento é o que? É uma notificação? É uma notificação do Nottingham Forest dizendo que tem interesse, que vai pagar multa rescisória e que... que vai acertar com o jogador e tudo mais. Entendi. E agora eles estão naquela fase final de burocracia, de acertar, paga a multa, acerta quando vai e tudo mais. O torcedor entendeu, o Corinthians tem 80% dos direitos do Carlos Miguel, por isso o Corinthians deve receber algo cerca de 19 milhões de reais. O Carlos Miguel chegou de graça para o clube em 2021. Tem a polêmica cláusula que o Duílio permitiu, né? Que ela saísse de 50 para 4 milhões. Por que ele fez isso? Segundo ele, atendeu um pedido do jogador e do empresário do jogador, dizendo que, olha, no último ano, se o cara for o terceiro, porque ele chegou para ser terceiro goleiro. O cara chegou de graça, é o terceiro goleiro, vai ser complicado. Se ele tiver uma multa muito alta, não joga e não vai para lugar nenhum. Beleza, baixar a multa para facilitar. Se no último ano ele fosse o terceiro goleiro, mas ele não era o terceiro goleiro, ele era o primeiro. Então, aí o Duílio entende, o Duílio se defende dizendo que, bom, a gente entendia que o Cássio ia continuar. Se essa diretoria percebe que o Cássio vai embora, então você teria, em tese, tempo para ir lá e renovar com o Carlos Miguel. Deixaram o Cássio embora, não renovaram com o Carlos Miguel, aí fica um jogando a culpa pro outro. Tá. Você que baixou a multa não tinha que ter baixado a multa. Você tinha que ter renovado. Aí fica um jogando... Os dois erraram. Os dois erraram, também acho. Para mim, os dois erraram. E é isso. Há uma grande dúvida se o Carlos Miguel vai para o jogo contra o São Paulo. Isso não está garantido. Porque esse negócio com o Nottingham Forest pode ser, o martelo pode ser batido a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser domingo. Ele pode se despedir domingo ou ele pode já não jogar mais. Eu conversei com uma pessoa hoje que falou assim, ainda não é certeza se ele vai ou se ele não vai para o jogo de domingo. Mas aí eu acho que seria um erro. Eu concordo. Jogar contra o São Paulo sem o Carlos Miguel, gente, a gente está falando de um jogador que contra o Atlético Goianiense definiu o resultado. Tudo bem, mas para mim não tinha que jogar. O jogador que está vendido, para mim não tem que jogar. Não está vendido. Está vendido, é só uma questão burocrática. Mas quantos casos a gente vê de jogador vendido? O jogador chegou e falou, eu quero ir embora. Você quer ir embora? Chegou a proposta. Pagou? O cara quer ir embora. Então, estão esperando só essa questão burocrática. Mas o jogador chega e diz, eu não quero ficar, eu quero ir embora. O Augusto Melo, na entrevista, foi falado sobre isso, ele falou, aqui tem que ficar quem quer ficar aqui e tudo mais. Aí o Antônio Oliveira foi lá e pediu para usar o jogador. Assim, gente, a informação que eu tenho não é certeza que o Carlos Miguel vai para o jogo contra o São Paulo. Pode ser que sim, mas não é uma certeza. O mundo não gira ali, capota. Exatamente, olha, mas nós avisamos. Mas, Salazar, teve uma informação hoje que também rolou sobre umas notas fiscais, supostas notas fiscais frias que a diretoria anterior teria emitido. Que história é essa? Bom, essa história, ela viralizou nas redes sociais por meio de um perfil. É um perfil, não é de um jornalista, mas é um perfil de torcedor de alguém que é o blog do Macedo, ele é vinculado à gestão, né, apoio declarado à gestão do Augusto Melo, e ele soltou ali um suposto esquema de notas frias da gestão do William Monteiro Alves, né, sobre algumas compras que foram feitas num restaurante em Guaianazes. O que dá para falar sobre isso, Michele, tem muita gente perguntando, é que nós estamos averiguando desde o momento que isso foi lançado nas redes sociais, a gente está averiguando. Eu, por exemplo, procurei, eu e o Yuri Medeiros do site Gazeta Esportiva, que está me auxiliando nisso,
E a gente procurou todo mundo. A gente procurou a gestão do Corinthians, a gente procurou a antiga gestão do Corinthians, que inclusive já soltou 2 notas oficiais. O Conselho Deliberativo, que é quem tem que apurar esse tipo de situação. Não foi notificado. Não foi sequer notificado pelo clube sobre isso. Fomos até o restaurante em Guaianazes, ouvimos o dono do restaurante, temos lá uma entrevista gravada com ele que explicou toda essa situação, inclusive falou sobre as notas e tudo mais. Ele falou o quê? Ele reconhece a nota? Ele reconhece, ele disse que a nota não é fria, que houve a compra, ele entregou a mercadoria, recebeu e passou a nota. E que mercadoria que é? São compras de marmitas. Marmitas para almoço, janta, refrigerante, essas coisas. Então o Corinthians pagou as marmitas. Aí, essas estão pagas. E os valores também não são estranhos, os valores são compatíveis com os valores das marmitas e tudo mais. Porque ele explica que o valor é alto porque era o valor final do mês. Eles iam fazendo pedidos, no final do mês era uma nota só para pagar tudo que foi solicitado, todas as marmitas e bebidas que foram solicitadas e tudo mais. Ele até falou que o pessoal parava de perua ali para fazer o carregamento. E então pergunta, mas a nota não é fria? Não, a nota não é fria, a nota é minha. Ele disse eu que emiti a nota. Enfim, o que eu posso falar é, estamos averiguando, estamos apurando, estamos buscando tudo, caminhos para tentar entender essa história toda. E a nota é de quanto? Por enquanto, o que foi revelado foram 3 notas, que as somadas dá R$20 mil. Tem nota de 7.300, 6.300, enfim. Tem 3 notas ali, somando dá R$20 mil, mas as notas não competem ao mesmo período, são notas de períodos diferentes, e os valores não são assim tão diferentes do que ele vende lá. Enfim, estamos fazendo como sempre fazemos, apurando, averiguando e ouvindo todos os lados. Por enquanto, nem mesmo o clube quis se manifestar sobre isso. Quando a gente tiver uma notícia, algo concreto, algo documentado, algo provado para entender alguma irregularidade, vamos publicar. E o Duílio falou o que disso? O Duílio, primeiramente, eles soltaram uma nota oficial, soltaram uma nota oficial duvidando de quem está postando isso. Aí é que tem uma guerra política, porque, como eu disse, a origem vem de um cara da outra gestão. Aí é um problema deles político. Diz que está interessado na averiguação. E primeiro ele disse que isso tinha a ver com um gasto de um projeto que é Time do Povo, relacionado a algumas crianças. E depois eles souberam pelo próprio pai deles que não era isso, que as crianças se alimentavam em outro lugar, se alimentavam na arena e no parque, que essas notas competem a outro departamento. Então eles soltaram uma nota admitindo que, olha, não é isso que nós dissemos, está errado e tem que averiguar sobre qual departamento isso competia. E é isso. Estamos averiguando para ver se encontra alguma irregularidade. Se a gente encontrar alguma irregularidade, algum documento, alguma coisa errada, vamos embora. Fiquem de olho, gazetesportiva.com, informações quentinhas e domingo também aqui no Mesa Redonda, que aliás vai estar demais. Sala VIP, Ana Paula Oliveira, a árbitra, a estreia de Alex Miller como comentarista, Chico Lang, Paulo Sérgio Miller e o grande Osmar Garrafa. E a nossa sala VIP, hein, com festa e pizza da Sacada. Química Arena recebe o clássico. Vai ter palpitômetro? Tchará, tchá, tchá, tchá. Ela canta antes da diretor, também sintoniei esse jogão. Que horas que é o jogo? 4 horas. 4 da tarde. Vai passar em que emissora? Acho que é o jogo da Globo, não? É o jogo da Globo, né? Pode falar, pro povo saber mesmo, que eu também quero saber. E quem começa por aqui é o nosso loirinho aqui, nosso pãozinho de queijo, Marcelo Bazejo, filho da dona? Lili. Lili? Lili. Lili de Liliane, né? Beijo, dona Liliane. Deve ter muito orgulho desse filhão, né? Que maravilha. Fala, Bazejo. Eu acho que vai ser 2-0 pro São Paulo esse jogo. Fora o show. Não, jogo clássico, jogo Quem disputado. Acho que eu vou de Caleri e Lucas. Beleza. Thiago Salazar. Acho que vai ser 0-0. Prevejo um Corinthians mais fechado. Ai, Salazar, você sempre é assim, meio, né? Não, pô, o São Paulo vive uma fase muito melhor que a do Corinthians. O Corinthians vai jogar em casa é outra história. O histórico do São Paulo na Neoquímica Arena é muito ruim. Mas eu imagino um Corinthians bem precavido nesse jogo, bem precavido. Então, tô achando que vai ser um 0-0. Denise Campos de Toledo, quanto que vai ser esse clássico entre Corinthians e São Paulo? 1-0 pro São Paulo? 1-0 pro São Paulo, Denise Campos de Toledo. E ela acerta todos os palpites, hein? E eu acho 2-1, eu falei, né, pro São Paulo. Mas é triste isso, né? Mas é sempre 2-1. Ela sempre troca no ar. 2-1 pro São Paulo. Foi pela fase, mas eu gostaria muito que o Corinthians ganhasse, gente, vou falar a verdade. E o José Paes, pai do Theo? Você tá mandando bem em palpite, viu, Michele? 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo, que nem o José Paes, olha lá. Sem personalidade, hein, Zé? Não, isso ele falou antes, ele não sabia o meu palpite. A gente não sabe um palpite do outro.
Bom, já vamos voltar para o CCT da Barra Funda com o nosso querido José Paes para fechar o noticiário do Tricolor para o Clássico de domingo. Vai daí, Zé! Só se fala nesse clássico agora do próximo domingo aqui no São Paulo, né? O Tricolor jogou contra o Internacional aí ontem, empatou em 0-0 e já na entrevista coletiva todo mundo querendo saber aí do Zubeldia em relação a essa partida. O fato é, o São Paulo não perdeu nenhum dos pendurados para esse jogo, então o Alan Franco não tomou cartão, o Alisson também não, o Nestor também não. Isso significa que o São Paulo vai com força máxima e deve ir também com o Arboleda no setor defensivo. Ele não atuou nessa partida diante do Criciúma, ele tinha uma bolha no calcanhar esquerdo que ele acabou contraindo, vamos dizer assim, na partida contra o Cruzeiro, jogo válido pelo Brasileirão, aí ele ficou se recuperando um tempo, aquela coisa toda, não fez a preparação necessária no entendimento da comissão técnica do São Paulo para o jogo contra o Inter, não ficou nem no banco de reservas, foi com o time lá para Criciúma, mas não ficou nem no banco, quem jogou foi o Diego Costa. E o Arboleda então deve retornar normalmente ao time do São Paulo. Por falar no Arboleda, temos uma tela aí para mostrar, né, diretor? Uma tela aí em relação ao sistema defensivo do São Paulo, porque nos últimos 5 jogos o Tricolor não sofreu gols. Não sofreu gols contra o Barcelona de Guayaquil, Libertadores, Águia de Marabá, Copa do Brasil, Tajeres, Libertadores, Cruzeiro, Campeonato Brasileiro e Internacional, também Campeonato Brasileiro. Então é um momento muito bom do sistema defensivo do São Paulo e também ali, às vezes, alternando o goleiro, né? O Rafael não jogando, convocação, aquela coisa toda, o Zubeldia dando chance para o Jandrei, ali na lateral o Igor Vinícius vem fazendo bem a função, o miolo de zaga se achando com Arboleda e Alan Franco. O Tricolor mandando muito bem, então, aí no seu sistema defensivo, que é um dos trunfos, vamos dizer assim, do São Paulo para esse jogo, então, contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então vamos escutar aí Luiz Zubeldia, técnico do Tricolor, já projetando o majestoso de domingo. Pode rodar. Los clásicos no son clásicos, no depende de cómo venga uno u otro equipo. Así que me imagino que Corinthians, no lo conozco de adentro, pero Corinthians tiene buenos jugadores y van a tratar de hacerse fuerte de local, más nosotros tenemos que seguir por el camino de ser un equipo serio, un equipo que tenga sus oportunidades de gol y que maneje distintas situaciones del partido, porque creo que el camino está por ahí. Voltando ao que o Zé falou, São Paulo não toma gol há 5 jogos? Yuri Alberto marcou gol em todos os jogos nos últimos 5 jogos. Ah, que beleza. O que você quer dizer com isso? Não sei nada. Boa fase de um colocada à prova. Exatamente. Vai ser a boa fase de um centroavante contra a boa fase do zagueiro de São Paulo. Vai, Corinthians! A torcida tá precisando dessa alegria, né? Jornal da Gazeta tá chegando com as notícias do Brasil e do mundo. Domingo tem mesa redonda com a estreia do jornalista Alex Miller na nossa bancada. Tem também a Ana Paula Oliveira como convidada. Tchau, Marcelo Bazégio. Tchau, Thiago Salazar. Tchau, gente. Beijo pra você.